Está no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje, vamos falar sobre um dos maiores e principais empreendimentos comerciais da capital gaúcha, que há 35 anos reúne um mix exclusivo de operações, o Shopping Iguatemi. Recebemos a gerente-geral do shopping, Nailê Santos, e também participa desta entrevista o jornalista do Grupo Bandeirantes, Guilherme Baumhart. Nailê, um prazer tê-la aqui na Band. O Iguatemi, 35 anos, não há gaúcho que não conheça, mas vamos tentar colocar esse shopping em números. Quantas pessoas circulam por mês, por dia, por ano lá no Iguatemi? As pessoas se surpreendem justamente com essa informação, os números do shopping, né? Pelas nossas contas, circulam 2 milhões de pessoas. 2 milhões? 2 milhões de pessoas, exatamente, por mês no shopping. Ou seja, toda a população de Porto Alegre, pelo menos mais. um dia, passa no shopping e ainda mais uns habitantes. É verdade, é verdade. As visitas, né, digamos assim. Qual é o tamanho, a dimensão que está o Iguatemi hoje, em termos de lojistas, espaço? Tá certo. Bom, o Iguatemi passou pela última expansão, agora em maio de 2016, então a gente está completando 2 anos e meio de expansão e o shopping cresceu mais de 50% em área bruta locável, que a gente chama, né? O shopping tinha 42 mil metros e passou para 63.366. Realmente, assim, ele praticamente construiu um novo shopping com a sua expansão. Hoje nós somos, em colaboradores das lojas e do próprio shopping, quase 8 mil pessoas lá, trabalhando diariamente. Então, maior que boa parte das cidades do Rio Grande do Sul também. É verdade, é verdade. Então, de fato, a gente faz uma analogia, é uma pequena cidade lá, né? Porque tudo acontece, e eu comentava há pouco, as pessoas têm a impressão que o shopping termina às 22 horas, né? Encerra suas atividades às 22 horas, e não é verdade. Na realidade, o shopping funciona 24 horas, porque para o grande público ele encerra realmente as atividades às 22 horas, mas a partir das 22 horas é que as coisas acontecem. Então, de verdade, é uma vida nova que a gente teve a partir da expansão e também hoje o shopping é considerado um complexo de multiuso. O que significa isso? A gente não tem apenas hoje um universo de lojas, que são quase 400 lojas no shopping. A gente também tem uma torre de escritórios ali do lado, que faz parte desse complexo. A gente tem uma laje em cima da nova praça de alimentação, que chama Escritórios Boutique, onde ali nós temos um leilão Pestana, onde nós temos um spa dentro do shopping, o Anispa, e nós temos uma universidade também, né? A Uniriter foi para dentro do shopping, que é uma inovação. Então, os números cresceram muito e essa cidade tomou uma proporção enorme. Bom, Nailê, a gente, alguns anos atrás, tinha aquele conceito, o shopping representava conforto, segurança e variedade. Você tinha um bom número de lojas, você tinha estacionamento, ou seja, facilidade de chegar e sair, e também comodidades para a alimentação. Isso é algo já de... Isso é básico hoje para um shopping center. O que hoje um shopping, até tendo como modelo Iguatemi, precisa ter para se diferenciar e destacar um setor que é tão competitivo? É verdade. Olha, primeiro, o fato de nós sermos um complexo de multiuso, como eu falei, faz toda a diferença, porque a gente resolve a vida do cliente mesmo lá dentro. Então, não é apenas as atividades mais tradicionais de shopping center que a gente tem lá dentro, mas uma atividade muito mais ampla, né? E isso acaba fazendo a diferença. Mas a gente fala muito da experiência, e eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar aqui. O Iguatemi busca trazer a experiência e a vivência para todos os públicos, porque o shopping center tem esse diferencial, a gente não atinge um determinado público, mas a gente atinge da criança ao idoso. Então, o que a gente faz para isso? A gente procura realizar uma série de atividades, está dentro da nossa programação, do nosso trabalho de planejamento, realizar uma série de atividades que contemplem esse encantamento. Então, tu vais lá uma determinada época, tu vai participar de um evento de vinhos, como nós tivemos este ano. Você sabe que era exatamente o que estava na minha cabeça, Ah, foi um evento lindo, inclusive. Foi um evento muito experiência bonito.
percepção de vários sentidos. De vários sentidos, inspirados no Museu de Bordeaux, né, de Paris. Essa foi a nossa inspiração. Feira de orgânicos também. Feira de orgânicos também, uma atividade, a gente realizou o ano passado 3 eventos PET também, porque essa é uma grande tendência também. E essa época do ano, o Shopping Aliás sempre foi, o Iguatemi foi o pioneiro nisso aqui em Porto Alegre, dá o encantamento do Natal para a cidade. Com certeza. A gente costuma dizer que o Natal faz parte do patrimônio do Iguatemi. A gente se orgulha muito disso, porque foi realmente assim, como foi o primeiro shopping, e aí a gente falava há pouco, né? O Iguatemi tem 35 anos. Foi realmente assim, o pioneiro no Rio Grande do Sul. Trouxe pela primeira vez a decoração de Natal. A gente tem vários depoimentos, certamente vocês também devem lembrar de algumas situações, das pessoas terem vivenciado as suas primeiras experiências de Natal lá no shopping, né? A primeira vez do Papai Noel, a gente ouve muitos clientes contando, nossa, eu tenho coleção de fotos dos meus netos desde que nasceram ali no Papai Noel do Iguatemi. Então eu acho que trazer essa experiência e a memória afetiva. Isso é uma coisa que a gente se orgulha e a gente trabalha muito para isso, para poder permanecer estando no coração dos nossos clientes nesse sentido. Então, faz parte da memória a decoração propriamente de Natal, faz parte da memória uma atividade que a gente realiza agora nessa época de Natal, todas as quartas-feiras até o dia 12 de dezembro, que é o show de Natal. É alguma coisa muito diferente, já há alguns anos a gente faz, é convidar os clientes todas as quartas às 19h30, né, para desfilar pelo shopping cantando músicas de Natal com os personagens. É de verdade assim uma experiência emocionante. É o encantamento, né? É o encantamento. A gente estava falando agora. Se não tiveram lá, eu recomendo. Tem tempo ainda, quarta que vem, né? Tem que levar minha filha aí. Então. Mas o shopping tem também uma característica, ele transformou aquele entorno, né? A gente olha aquelas fotos do Iguatemi de 35 anos atrás, recém-inaugurado, e olha hoje, a cidade avançou para aquele lado, né? Completamente. Na verdade, assim, quando o Iguatemi inaugurou, algumas pessoas devem lembrar, a Nilo Peçanha praticamente terminava no Colégio Anchieta, né? Então, ali terminava e do Anchieta em diante, ainda na época da inauguração, as pessoas desviavam de vacas e bois que passavam por ali. É um fato. É um fato. Tinha problemas de alagamento muito sérios. Tinha problemas sérios de alagamento. Então, na verdade, assim, isso também é muito gratificante. Tu vê a cidade crescendo naquele eixo ali por conta da chegada do shopping. O próprio Grêmio fala da cidade que mudou, mas o próprio shopping mudou, né? Você pega as fotos do Iguatemi no começo, não consegue reconhecer o shopping que tem hoje. Eu acho que esse talvez seja um grande desafio, porque o shopping não é uma obra pronta. Ele é um organismo vivo que está mudando a cada dia, né? Totalmente. Na realidade, assim, o shopping, ele precisa acompanhar e, mais do que acompanhar, antecipar as tendências, né? Esse é o nosso desafio. E de fato, assim, ao longo desses 35 anos, a gente tem muita história para contar. A gente já acompanhou, quando o Iguatemi inaugurou, no dia da inauguração do Iguatemi, saiu uma matéria no jornal explicando o que era shopping center. Então, tinha uma espécie de Era quase um dicionário. Era um dicionário, mas era praça de alimentação. Um local onde você pode escolher aonde consumir e sentar e consumir com seu amigo que vai querer uma outra opção. Uma outra coisa. Escadas rolantes, eram pouquíssimas os prédios comerciais em Porto Alegre que tinham escada rolante. Então, de lá para cá, eu acho que realmente, assim, foi uma transformação grande. Eu acho que o grande mérito do Iguatemi é que ele não parou no tempo. Esse é o grande mérito, realmente, assim. A gente procurou antecipar tendências, trazer novidades, e esse é o nosso desafio. Está no DNA do Iguatemi, a gente costuma dizer, o Shopping Iguatemi é a porta de entrada de marcas nacionais e internacionais no Rio Grande do Sul. E, enfim, então essas transformações faz parte do nosso DNA, a gente está acompanhando. Fala um pouquinho mais, a gente até já fez en passant essa viagem, mas é uma cidade, né? O André lembrou o número de pessoas que trabalham lá e boa parte, digamos, desse trabalho de bastidores as pessoas não veem. Me remonta um pouco aquele conceito da Disney, assim, né? De que, como é que funciona? Traz um pouquinho do bastidor do shopping, recolhimento de lixo do Iguatemi, por exemplo, e abastecer, né? É uma coisa gigantesca. Deve ser um negócio fantástico, uma logística, né? Eu até convido vocês, se um dia quiserem fazer uma reportagem conhecendo os bastidores do shopping, porque realmente é encantador, assim, é uma indústria, né? Precisa funcionar realmente
com toda uma sintonia importantíssima, porque são várias áreas ali funcionando. Então, nós temos pelo menos 8 áreas grandes, importantes. Temos a área de segurança do shopping, que é importantíssima. Temos a área de manutenção, que aí envolve limpeza e tudo que se diz respeito à manutenção, então elétrica, e é muita hidráulica, é muita coisa. Realmente é uma movimentação intensa. Depois temos a parte propriamente comercial, administrativa do shopping, a área de estacionamento, a área de marketing. Então, são várias áreas funcionando dentro dessa sintonia que a gente precisa organizar aí. É uma cidade, né? E precisa funcionar perfeitamente, porque as coisas acontecem, as mais diferentes coisas que vocês podem imaginar acontecem ali dentro. Tem alguma que te marque aí, que a gente possa falar assim, de uma coisa que seja inusitada e que a gente possa falar? Na verdade, todos os dias acontecem diversas coisas lá dentro, das coisas mais... Crianças perdidas. Sim, crianças perdidas, é lógico. As pessoas que estacionaram o carro não sabem aonde, acham que subiu o carro e colocaram em outro andar. Tem uma história que eu acho muito bonita, de uma cliente nossa que tem uma menina que tem síndrome de Down e mora ali perto. Então a menina já é conhecida de todos os seguranças do shopping e a mãe se sente segura que a menina passeie lá pelo shopping. A menina já é uma moça, na verdade, e seguidamente ela pergunta para o segurança: vocês viram a fulana e tal? Então isso é muito bonito. Virou uma referência de vizinhança. Na verdade, assim, a gente costuma dizer que para muitas pessoas o Iguatemi é a casa deles, né? Realmente, assim, as pessoas têm uma familiaridade, um vínculo com o shopping muito bonito, né? Se sentem, quando a gente estava, por exemplo, realizando a expansão, as obras da expansão, veio muitos questionamentos se o relógio d'água ia ser excluído do shopping, né? Não, pelo amor de Deus, não tirem o relógio d'água. Gente, nossa, as pessoas têm um vínculo com o relógio d'água. O relógio d'água que foi atração no shopping, o pessoal aplaudia o relógio d'água, né? Quando virava a hora no Iguatemi na inauguração. Mas, André, vou te contar uma coisa, por incrível que pareça. Todos os sábados, se vocês forem lá, na mudança de horário do relógio d'água, tem um grupo de pessoas que fica assistindo. Eu vou dizer para vocês que se está perto de virar a hora, eu paro e fico esperando. A gente para e esperando. Fica vendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial aqui no Rio Grande que dá certo e nós já voltamos para o próximo bloco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo a gerente-geral do Shopping Iguatemi, Nailê Santos, junto comigo, aqui o colega Guilherme Bauer. Nailê, o Iguatemi recebeu agora recentemente uma grande grife internacional, a Louis Vuitton, que abriu uma loja lá. Isso é um caminho que o shopping vai seguir agora também? Provavelmente é um caminho. Na realidade, nós também ficamos positivamente surpreendidos com a reação do nosso público em relação a Louis Vuitton. Foi um sucesso absurdo, dito pelo próprio CEO da Louis Vuitton, que foi a melhor performance de inauguração de uma Louis Vuitton no Brasil. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o público gaúcho está ávido por essas novidades, né? A gente tinha, tem um mercado de consumo de luxo aqui em Porto Alegre. Existe uma demanda, existe um mercado de consumo de luxo, que para nós está muito claro. E se a gente for observar, aquela entrada principal do shopping está se caracterizando por esse perfil de varejo. Então, a gente tem ali a Louis Vuitton, tem a Nespresso, que é a única loja Nespresso no Rio Grande do Sul, está ali. A gente tem uma loja da Apple, a iPlace. Nós temos ali naquela região a Sephora, que também faz muito sucesso. Hugo Boss, a única Hugo Boss alemã na região sul, está ali. E marcas também nacionais de luxo, como a Cris Barros, que inaugurou recentemente. Agora, semana passada, inaugurou a Vanilla, que é um varejo de 12 anos aqui do Rio Grande do Sul, multimarcas. Que era de rua, né? De rua, do bairro Moinhos de Vento, que foi para o shopping. Então, de fato, nós identificamos claramente que existe esse espaço e muito provavelmente vocês terão novidades. Mundo afora, para a gente ver a Louis Vuitton, tem outras marcas que estão juntas, que daqui a pouco vão estar no Iguatemi também. Certamente. Mas há uma clara intenção nesse sentido. Claro, a gente, se pegar um universo como São Paulo e Nova York, aí você consegue fazer
um negócio muito nichado, como se diz, né? Mas no caso do Iguatemi talvez tenha que existir um ponto de equilíbrio, porque é um espaço muito plural, assim, você vê famílias caminhando e tem o mesmo mercado de luxo. Como é que se equilibra isso, tendo esse foco, essa intenção e essa demanda, na verdade, né, Nailê? Com certeza. O Iguatemi hoje, com o tamanho que tem, realmente a gente busca abranger um público diverso. Então, se a gente for analisar assim, pela estrutura do shopping, a gente tem uma área mais democrática do shopping, com fast fashions e democrática mesmo. A gente tem a possibilidade de resolver a vida, como a gente diz, dos clientes, né? Então, lojas de conveniência que atendem o cliente nesse sentido, e também tem, sim, as marcas de luxo. O que a gente percebe é assim, mais uma vez, o Iguatemi foi o primeiro, inaugurou há 35 anos. Tem uma relação diferente. Ele tem uma relação diferente, né? E algumas dessas marcas, elas também nos colocam que o que haveria de espaço no Rio Grande do Sul é para uma operação. E aí essa operação deveria estar no Iguatemi, como está. Então assim. Eu lembro de 2 problemas que o Iguatemi teve ao longo da história. Cinemas. Tinha uma época que os cinemas não eram bons, ou depois fecharam, e restaurantes. E esses 2 problemas foram superados. O que eu queria perguntar para a Tina é saber assim, quando você detecta que nós estamos deficientes em cinemas, Sim. estamos deficientes em restaurantes, qual é a reação que tem dentro do Iguatemi, da direção do Iguatemi? Perfeito. Bom, primeiro que nós trabalhamos permanentemente acompanhando os movimentos no mercado e trabalhamos com muitas pesquisas, permanentemente. E a partir do que a gente identifica, se desenvolve, então, planos estratégicos. A própria expansão, começando pela expansão, é resultado disso. O que acontece? O Iguatemi, do tamanho que estava, com seus 42 mil metros quadrados de área bruta locável, não tinha mais espaço para poder acolher operações de grande porte. E a gente identificou, dentro disso, por exemplo, no segmento de gastronomia, de fato, o shopping durante muito tempo tinha 4 restaurantes, e era isso. E não tinha a possibilidade de se desenvolver mais, de expandir. Então, o plano de expansão do shopping foi justamente observando, identificando aonde que a gente poderia se desenvolver e que se teria sucesso. De fato, assim, essa expansão está totalmente consolidada a partir da identificação desses pontos que seriam vulneráveis naquela ocasião. Então, com 4 restaurantes naquela ocasião, hoje a gente tem 11 restaurantes. Então, realmente, assim, a variedade foi muito maior e as pessoas responderam muito bem a isso. Falando nisso, assim, a performance de todos esses novos restaurantes está sendo fantástica. Todos eles estão vendendo muito bem e crescendo ano a ano. Tinha alguns com umas filas intermináveis na inauguração, tempo de espera, porque as pessoas queriam conhecer. Queriam conhecer. E primeira operação em Porto Alegre. Exatamente. E o que é mais interessante é a questão sustentável, ou seja, não foi só no período da inauguração, eles continuam tendo uma performance bastante positiva. Fogo de palha. Não foi fogo de palha. Quando a gente fala de restaurante, a gente está falando das operações grandes. É o Coco Bambu, é o Madeiro, é o Sakura. 20/9. 20/9. Exatamente. E se pensa, não, mas tem mais do que isso na praça de alimentação. Não, a gente está falando de um restaurante. Restaurantes. Mamma Mia tem uma operação grande. Exatamente. Então, é isso. Então, por exemplo, o polo de restaurantes foi consequência daquilo que a gente identificou como uma carência na ocasião do shopping. O que mais? Bom, dentro desse contexto, o que se analisou é que havia tendência dos complexos de multiuso. As pessoas também querem hoje um local onde elas consigam economizar tempo. Por isso, foi extremamente bem sucedido também a locação daquela torre de escritórios. São 15 andares de escritórios, a torre está 90% locada, uma torre que foi lançada o ano passado, quer dizer, foi muito rápida a ocupação dela, e as empresas verbalizam isso. Olha, nós viemos para cá porque os meus colaboradores gostariam de estar dentro do Shopping Center Iguatemi. Então, e agora vem uma academia também. E agora vem a academia para completar isso. Que aí
passa o dia inteiro lá, não tem A mais. Bodytech é uma área importante aí, são 1.600 metros quadrados no terceiro piso, junto com o Hospital Moinhos de Vento, então complementa a questão de bem-estar também. As pessoas podem fazer um check-up no hospital, fazer academia também, ir para um spa depois. Essa é uma questão única, né? Eu não lembro outro shopping com um hospital agregado, como tem. Olha, eu não lembro. Porto Alegre. Em Porto Alegre? Não, em Porto Alegre não. Com certeza não. Não. E fora de Porto Alegre também não. Foi uma ousadia do Iguatemi que as pessoas entenderam também. Entenderam, acolheram e assim como essa ousadia, tiveram outras. O primeiro leilão estabelecido, o Leilão Pestana, é um grupo, hoje é o maior grupo de leilão do Brasil. E eles são daqui do Rio Grande do Sul. E eles se instalaram de uma forma pioneira dentro de um shopping center. Então hoje, se tu quiseres assistir a um leilão, tu vai lá, semanalmente, na verdade praticamente diariamente, tem leilões lá dentro. Então isso também é uma situação completamente nova e a universidade propriamente, né, que também é uma quebra de paradigma total e tem sido muito bem recebido pelos alunos. Os pais se sentem seguros, é conveniente, porque aí larga dentro do shopping, já fazem, enfim, resolvem a vida, né? Eu não estou me fugindo uma expressão melhor do que essa, mas ao longo dos anos a gente também viu uma espécie de humanização, não que fosse desumano, por isso que me foge a expressão mais adequada, mas a gente passou a ter uma quase que obrigatoriedade de luz solar, luz do dia, luz natural, vegetação presente dentro dos espaços do shopping. Isso também faz com que as pessoas se sintam melhor lá dentro, imagino, né? Com certeza, com certeza. Essa também é uma tendência que a gente observa. Por conta disso, se vocês forem ver a própria expansão, o projeto arquitetônico da expansão contempla isso, né? Uma luz natural Muito vidro, que consegue receber bastante vidro, um paisagismo forte, as pessoas valorizam bastante essa questão também. Então, é um ponto de atenção, além daquilo que eu falei, a conveniência das pessoas, os restaurantes, resolver a vida, também a gente está ligado a isso. Falando em conveniência, eu queria saber mais do Clube Iguatemi, o que é isso? Pois não. Isso é uma inovação também, porque, como eu disse antes para vocês, um shopping de... Já que tem tudo, né? Justamente, e um shopping de 35 anos, ele precisa estar permanentemente inovando. Então, o Clube Iguatemi é uma plataforma que nós criamos justamente para poder haver essa interação do digital com o físico. E sempre olhando para benefícios. O nosso consumidor ele também tem essa preocupação com o consumo consciente, das pessoas consumirem, saberem o que estão consumindo, poderem fazer comparações e efetivamente obterem benefícios. Então o clube é www.clubeiguatemi, se é que eu posso dar o endereço, já deu, já pode clube de benefícios, e ali a pessoa tem uma série de benefícios. Tu entras ali dentro e tu te identifica. Bom, eu quero comprar ração para o meu cachorro. Eu vou ali na Cobase e tem 10% de desconto. E assim por diante. São vários benefícios. A pessoa não paga nada para poder se cadastrar. E dá uma economia boa. E representa uma economia importante aí no dia a dia do nosso cliente. Fidelização em última instância. Com certeza. Fidelização, benefícios, com certeza. Nailê Santos, a gente está chegando ao final. O que é fundamental para o Rio Grande do Sul dar certo? Olha, eu acho que fundamental para o Rio Grande do Sul dar certo é a atitude das pessoas, né? A gente precisa realmente resgatar a nossa autoestima como gaúchos, e eu falo isso porque sou gaúcha, né? E a gente acredita muito no Rio Grande do Sul e empreender no Rio Grande do Sul. O Iguatemi acho que é um grande exemplo para isso. O shopping sempre acreditou. É importante comentar, são 4 grupos empreendedores, na realidade um apenas é um grupo aqui do Rio Grande do Sul, oriundo do Rio Grande do Sul, os demais são de outros estados, mas sempre acreditaram na força desse estado. Sempre apostaram e sempre investiram nisso. E dessa mesma forma a gente acredita que esse é o caminho. A gente precisa acreditar e investir no Rio Grande do Sul. Nós somos reconhecidos como realmente um povo que trabalha, um povo focado, um povo disciplinado, e a gente precisa assumir mais uma vez essa dianteira. O resultado a gente vê aí na história do Iguatemi. Com certeza. Obrigado, Nailê. Muito Guilherme obrigada. Balhart. O Rio Grande que dá certo fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro.